Você já orou com o coração na mão e sentiu que suas palavras se perderam no vazio? Já tomou decisões importantes se perguntando se era realmente Deus quem te guiava ou apenas o seu próprio desejo disfarçado de fé? Hoje quero falar com você sobre algo que mudará para sempre a forma como você se relaciona com Deus. Como reconhecer a sua voz em meio ao ruído da vida. Porque a verdade é esta: Deus não fica em silêncio. Ele fala constantemente, todos os dias, de maneiras claras e reconhecíveis. O problema não é que ele se cale, mas que você ainda não aprendeu a reconhecer as linguagens pelas quais ele fala com você. Jesus disse isso com uma clareza que não deixa espaço para dúvidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não disse algumas ovelhas especiais, ou apenas os pastores e profetas. Ele disse, as minhas ovelhas. E se você é filho de Deus, isso inclui você. Reconhecer a sua voz não é um superpoder reservado a uma elite espiritual. É o direito de todo crente que deseja caminhar perto dele. A sua chegada aqui não é por acaso. Deus pode usar este momento para revelar algo que você vem esperando ouvir há meses. Mas preciso que você faça algo. Prepare o seu coração como um solo fértil. Desligue o celular por alguns minutos. Respire fundo e abra o seu espírito para receber. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Que essas palavras sejam o seu ato de fé, a sua porta de entrada para um relacionamento em que você ouve com clareza e obedece com alegria. E se esta mensagem tocar algo profundo dentro de você, compartilhe com alguém que precise ouvir a voz de Deus com a mesma urgência que você. Não guarde para si o que pode libertar outro. Vamos começar. Número 1. A paz que guarda o seu coração. A paz que guarda o seu coração não é um simples alívio momentâneo, nem uma emoção passageira que desaparece com o primeiro problema. É uma presença viva que se instala no centro da sua alma e que, mesmo quando tudo ao redor desmorona, por dentro te mantém firme. É aquela serenidade que você não consegue explicar com palavras, mas sabe que vem do alto. A Escritura diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa palavra guardar em seu idioma original significa proteger, vigiar ativamente, como um guarda que defende a porta do coração. Não é uma paz passiva que apenas observa, é uma paz que age, que defende, que intervém quando os ventos da dúvida ou do medo tentam entrar. Mas há uma diferença entre a paz divina e o simples alívio confortável. A paz que vem de Deus nem sempre é agradável. Às vezes chega em meio a lágrimas, em meio a decisões difíceis ou caminhos incertos, mas algo dentro de você sabe que é o certo. Isaías 32:17 diz, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A paz verdadeira nasce da obediência, não da fuga do conflito. Às vezes, Deus vai te pedir que enfrente uma conversa desconfortável, que tome uma decisão que corta a comodidade, que deixe algo que você amava. E mesmo que doa, você sentirá paz, porque sabe que está alinhado à vontade dele. Esse é o sinal. A paz de Cristo não busca te agradar, mas te guardar. Não te adormece, te direciona. Não te anestesia, te desperta. Colossenses 3:15 expressa isso com outra imagem poderosa. E a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Num jogo, o árbitro interrompe quando algo está errado, marca faltas, dá direção. Assim também a paz de Deus interrompe os teus passos quando algo não está de acordo com sua vontade. Se dentro de você ouvir aquele aviso suave, aquele freio sutil que impede de avançar em algo aparentemente bom, não o ignore. Pode ser o Espírito dizendo, este não é o caminho. Porque a paz nem sempre se manifesta como expansão, às vezes vem como parada.
não como um sim, mas como um espera. Talvez você já tenha confundido antes essa calma aparente com a paz de Deus. Talvez tenha dito sinto paz para justificar uma decisão que te convinha ou te poupava de um problema. Mas quando essa tranquilidade aparente se desfez e trouxe mais peso do que descanso, você percebeu que não era a paz de Cristo, e sim a comodidade do ego. Não se culpe por isso. Todos nós, em algum momento, confundimos o alívio com a paz. Mas hoje, o Senhor quer te ensinar a distinguir entre uma emoção que acalma a carne e uma presença que guarda a alma. A emoção vai embora quando as circunstâncias mudam. A presença permanece, mesmo quando tudo ao redor se abala. Imagine o seu coração como uma fortaleza e a paz de Deus como um guarda que nunca dorme. Toda vez que a ansiedade bate à porta, essa paz diz, aqui você não entra. Quando o medo tenta se infiltrar pela janela, essa paz responde, você não tem permissão. Não porque você seja forte, mas porque Cristo é quem guarda os seus pensamentos. Essa é a verdadeira marca da sua voz. Quando tudo ao redor grita que você deveria temer, mas dentro de você há uma segurança inexplicável. Quando o caos tenta te dominar, mas há uma ordem invisível que te sustenta. Isso não se fabrica, se recebe. Essa paz é fruto de um relacionamento vivo com Deus, não de técnicas de controle emocional. É o resultado de ter rendido à sua vontade e dito, Senhor, eu não entendo, mas confio. E nesse ato de rendição, o Espírito Santo coloca uma calma profunda que não depende do resultado. O Salmo 1 diz que o justo é como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação certa e cuja folha não cai. A paz de Deus te torna essa árvore. Não te livra do vento, mas te dá raízes que não se movem com ele. Há pessoas que vivem de acordo com o clima espiritual de cada dia. Se há sol, sorriem. Se há tempestade, desabam. Mas aqueles que têm a paz de Cristo não mudam com o clima, porque suas raízes não estão na superfície, e sim nas águas profundas do Espírito. Talvez você esteja num momento em que sente calma e se pergunta se essa calma vem de Deus ou do medo de mudar. Aqui está a chave. A paz de Cristo te impulsiona para a verdade. A falsa paz evita o conflito. Uma te forma, a outra te adormece. Uma nasce da justiça, a outra da fuga. Uma te sustenta sob pressão, a outra se desfaz com o cansaço. Se o que você sente não resiste à prova do tempo, se desaparece quando alguém te corrige ou quando a situação complica, não era a paz de Deus, era conforto disfarçado. Mas, se o que você sente te mantém em descanso, mesmo atravessando o fogo, então essa paz vem do céu e está te falando. Essa é uma evidência incontestável de que o Senhor está agindo. Por isso, hoje te convido a fazer um pequeno exercício espiritual. Pare em silêncio por alguns minutos, desligue os ruídos externos e pergunte com honestidade: onde sinto a paz verdadeira e onde apenas busco conforto? Permita que o Espírito te mostre. Não tenha pressa. Se perceber que algumas das suas decisões recentes nasceram do medo, não se castigue. Apenas volte à presença de Deus e diga: Pai, ensina-me a reconhecer a tua paz. Ele não vai te julgar, vai te ensinar. Porque mais do que falar com palavras, Deus te forma com sua paz. E quando você aprende a discernir esse sinal, o seu caminhar muda para sempre. Então, quando chegar o próximo momento de dúvida, não busque primeiro respostas externas. Busque a paz que guarda o seu coração. Ela será o seu guarda, o seu árbitro e a sua raiz. E quando você a encontrar, saberá que está ouvindo a voz do Deus que não apenas guia de longe, mas habita dentro de você. Agora que você entende o que é a paz verdadeira, deixe-me te dar ferramentas concretas para provar se o que você sente realmente vem de Deus. Número 2. Como provar se a sua paz vem de Deus? Nem toda calma é a paz de Deus.
Às vezes, o que chamamos de tranquilidade é apenas o suspiro da alma cansada que quer parar de lutar. Mas a paz de Cristo não é evasão nem anestesia, é direção, é força, é clareza em meio à tempestade. E se você quer saber se a paz que sente vem realmente do céu, precisa prová-la, examiná-la, filtrá-la à luz da palavra. Porque a Bíblia nos ensina em 1 de João 4:1. Não acrediteis a todo espírito, mas provai os espíritos, se procedem de Deus. Em outras palavras, não aceite qualquer sensação interna como guia divina. Prove, examine. Pergunte ao Espírito Santo se essa paz é a voz dele ou apenas o seu desejo de evitar o conflito. O primeiro filtro é este: a sua paz está ancorada na palavra ou apenas no seu desejo? Romanos 12:2. Quando algo realmente vem de Deus, nunca contradiz sua palavra. Pode te desafiar, pode te tirar da zona de conforto, mas jamais te pedirá para comprometer os princípios do Evangelho. Se a decisão que você está prestes a tomar te dá paz, mas vai contra a verdade das Escrituras, não é paz, é auto-engano. A verdadeira paz não se apoia no que você sente, mas no que ele disse. E a sua voz escrita na Bíblia é a base que sustenta toda a confirmação interior. Segundo filtro, essa paz resiste ao tempo ou se evapora com o primeiro obstáculo. Tiago 1:5. O que vem de Deus não se desfaz quando chegam as provas. Você pode sentir medo, cansaço ou dúvida, mas no fundo, a paz permanece como uma raiz que não se arranca. Se o que você chama de paz desaparece assim que algo dá errado, era emoção, não direção. A paz de Deus não é como uma chama frágil que o vento apaga. É como uma brasa acesa que continua ardendo, mesmo quando parece que o fogo se extinguiu. Terceiro filtro: essa paz produz fruto no seu caráter ou te torna evasivo? Jesus disse em Mateus 7 que conheceríamos as árvores pelos seus frutos. Se a paz que você sente te torna mais humilde, mais paciente, mais honesto, mais amoroso, então está gerando fruto bom. Mas se te torna orgulhoso, fechado ao conselho ou te leva a justificar comportamentos duvidosos, então não vem de Deus. A paz do Espírito sempre edifica a alma. A falsa paz a adormece. Quarto filtro: essa paz é confirmada por conselheiros piedosos ou apenas por pessoas que dizem o que você quer ouvir? Provérbios 15:22. Deus muitas vezes usa vozes sábias para confirmar sua direção. Quando uma decisão é correta, crentes maduros que caminham com Ele costumam perceber a mesma sintonia. Mas se você só busca aprovação entre aqueles que nunca te confrontam, não está discernindo, está buscando eco. Lembre-se, o conselho sábio é como uma lâmpada. Não te diz o que queres ouvir, mas o que precisas ver. Quinto filtro: como você reage quando as portas se fecham? Atos 16. Paulo e seus companheiros tentaram ir a certas regiões, mas o Espírito Santo os impediu. E o que eles fizeram? Não se desesperaram, esperaram. A paz autêntica não desaparece quando Deus diz não ou ainda não. Se ao enfrentar um obstáculo a sua serenidade se transforma em frustração ou raiva, talvez a sua paz não venha do Espírito, mas do desejo de controlar o resultado. Quando a paz é divina, não depende de tudo sair como você espera. Ela descansa em saber que a vontade dele é melhor que a sua. Sexto filtro: você diferencia entre ansiedade e convicção? A ansiedade exige pressa, a convicção permite paciência. A voz de Deus não grita, não empurra, não pressiona. É firme, mas nunca ansiosa. Se algo dentro de você diz, faça agora ou vai perder, provavelmente não é Deus, porque a sua paz não opera com medo de perder. A voz do céu guia com certeza, não com urgência. Sétimo filtro: essa paz aparece apenas quando você fantasia o resultado ou também quando encara o custo real. Lucas 14, onde Jesus fala sobre calcular o custo. A paz autêntica não se baseia em imaginar o sucesso, mas em aceitar a obediência.
Se, ao considerar o sacrifício que implica seguir essa direção, sua paz permanece, provavelmente vem de Deus. Mas se desaparece quando você pensa no que pode perder, essa paz era apenas emoção disfarçada. E o oitavo filtro: você continuaria em paz se Deus te pedisse o contrário? Pense em Abraão no monte com Isaque. A paz dele não estava no resultado, mas na confiança de que Deus proveria. Essa é a diferença. Quando a paz depende de que algo aconteça do seu jeito, não é paz divina, é apego. Mas se o seu coração pode dizer, mesmo que Deus mude o rumo, continuo confiando, então a sua paz tem raiz celestial. Cada um desses filtros é como o checklist de um piloto antes de decolar. Não se trata de desconfiança, mas de segurança espiritual. Antes de levantar voo em direção a uma decisão, revise cada indicador, porque uma paz não provada pode te fazer colidir com o próprio desejo. Mas uma paz confirmada te eleva ao propósito eterno de Deus. E se ao revisar você descobrir que o que chamava de paz era apenas o desejo de evitar conflito, não se entristeça. Essa descoberta não te condena, te amadurece. Deus não busca perfeição no seu discernimento, mas sinceridade. E toda vez que você se detém para examinar o coração, Ele te ensina a ouvir melhor a sua voz. Porque a verdadeira paz, a que vem do céu, não é apenas bonita, transforma, corrige, fortalece e te leva a confiar. Então hoje, antes de decidir, antes de avançar, faça esta oração. Senhor, quero a tua paz, não o meu conforto. Se o que sinto não vem de ti, mostra-me. Prefiro um silêncio claro a uma paz falsa. E Ele, que é fiel, te responderá. Porque o Deus que fala também ensina a ouvir. E quando você aprende a provar a sua paz, aprende a caminhar na sua vontade sem medo de errar. Essa é a evidência de que o Espírito dele está operando em você. Número 3. Confirmação repetida a partir de lugares inesperados. Às vezes, Deus, por pura misericórdia, não fala com você apenas uma vez. Ele diz isso na oração da manhã. Volta a sublinhar em um versículo que salta aos seus olhos quando você lê. Confirma em um comentário casual de alguém que nem conhece o seu processo. E à noite você ouve novamente em uma mensagem ou em uma canção que não planejava escutar. Não é coincidência, é convergência. É o Pai pegando um marcador de 3 cores para destacar a mesma frase no seu coração até que você a reconheça. As Escrituras nos ensinam o princípio das testemunhas. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhos se estabelecerá toda a palavra. Diz Deuteronômio 19:15 e reafirma Números 35:30. O Deus que te ama não te deixa nas trevas. Ele levanta sinais de lugares independentes para te dar certeza sem atropelar a tua liberdade. Pense no caminho de Emaús. 2 discípulos caminham de coração partido e Jesus se aproxima, primeiro ouvindo, depois abrindo as Escrituras. Em seguida, o coração deles arde e finalmente o reconhecem ao partir o pão. Essa sequência é fundamental. Escuta, Escritura, ardor, reconhecimento e envio. Lucas 24 nos mostra como o Senhor entrelaça múltiplos fios até formar uma só corda. Eclesiastes 4:12 expressa isso com beleza. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando as peças se alinham, o que você ouve em oração, o que a palavra confirma, o que acende o seu interior e o que se ratifica em um ato concreto, normalmente a direção vinda do céu. A confirmação autêntica chega sem que você a manipule. Ela aparece enquanto você vive a sua vida. Um sermão que você não procurava trata exatamente do que orou. Uma conversa de corredor toca o tema exato que te inquieta. Você lê e um texto te abraça com uma clareza que antes não tinha. Você não precisou forçar conexões nem esticar significados.
Quando é preciso torcer a Escritura para que diga o que você já queria ouvir, isso não é convergência, é ansiedade disfarçada de fé. A validação divina, ao contrário, respira liberdade. Não pressiona, persuade. Não empurra, atrai. Ela te deixa espaço para dizer sim com paz e não com reverência, se ainda não há luz suficiente. Veja isso na casa de Pedro. Enquanto ele ora no terraço, Deus lhe mostra uma visão que desafia suas categorias. Ao mesmo tempo, alguns mensageiros vêm a caminho desde Cesareia. Quando a visão termina, batem à porta. O Espírito confirma: levanta-te, desce e vai com eles, porque fui eu quem os enviou. Atos 10, 9 ao 20, é uma verdadeira coreografia de Deus. Revelação, mensageiros, palavra interior do Espírito. 3 fios que se entrelaçam em uma só corda, para que Pedro não se perca por medo, nem se desvie por sua própria opinião. Assim trabalha o Pai. Repete com ternura, por caminhos diferentes, a mesma mensagem. Agora, como distinguir convergência de superstição? O primeiro critério é a independência das fontes. Não vale dizer, ouvi 3 vezes a mesma coisa, se as 3 vieram do mesmo canal que você controla. Uma verdadeira confirmação vem por vias que você não manipula. Um irmão que não conhece seus planos, uma leitura designada por outros, uma passagem fora do seu plano, uma circunstância que você não poderia fabricar. Segundo, a convergência honra a Escritura. Se os sinais te convidam a violar a verdade bíblica, não são de Deus, ainda que coincidam 20 vezes. Terceiro, a convergência produz fruto no caráter, humildade, docilidade, gratidão. Ela não te torna teimoso nem triunfalista, te torna mais dependente do Senhor. Também há um ritmo de misericórdia na repetição. Deus sabe quando o seu coração está frágil e, como um bom pastor, volta ao mesmo tema até que você se sinta seguro para obedecer. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não diz que ouvem perfeitamente na primeira vez, diz que ouvem e seguem. Entre ouvir e seguir, muitas vezes há repetições que sustentam a sua fé. É o amor de Deus insistindo, não para forçar você, mas para te afirmar. Talvez você venha de tempos em que, por medo de errar, buscou sinais em tudo, cores, números, coincidências aleatórias. Hoje o Senhor te convida a amadurecer, a receber confirmações, sim, mas da forma bíblica. Deixe que a palavra seja o filtro supremo e permita que a comunidade faça parte do discernimento. Se 3 vozes independentes, em momentos diferentes, te orientam na mesma direção e o seu coração arde com sobriedade ao ouvir a Escritura, é provável que o Pai esteja te falando com clareza. Não corra por emoção, caminhe por convicção. Torne isso prático. Durante esta semana, abra um diário e anote cada repetição que perceber. Escreva o que ouviu em oração, qual texto bíblico trouxe luz, que palavra externa ressoou. Pergunte: Senhor, és tu sublinhando isso? Se estiver diante de uma decisão crucial, peça uma confirmação que você não possa fabricar, e quando ela chegar, não idolatre o sinal. Adore o Deus que o enviou. Agradeça pela paciência dele. Ele não se cansa de repetir quando o objetivo é te formar. E se você ainda não vê convergências, descanse. Às vezes, a ausência de confirmação também é direção. Espere. O silêncio aparente pode estar afinando o seu ouvido para reconhecer com mais nitidez a voz do amado. Você não está sozinho nem à deriva. A paz te guarda por dentro e as confirmações te validam por fora. Mas há algo mais que Deus faz quando te ama. Ele te corrige com ternura para que você não se perca. Número 4. Correção amorosa que liberta, não condena. Quando Deus te corrige, Ele não o faz para te humilhar, nem para te deixar afundado em culpa. Ele o faz porque te ama demais para te deixar onde estás. A sua correção não destrói, liberta, não esmaga, restaura.
A voz do Espírito Santo não grita, você não serve, mas sussurra com ternura. Filho, aqui foi onde você se desviou, mas ainda pode voltar. Jesus disse isso no Evangelho de João 16:8. O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer não é acusar, é iluminar. Não é apontar com desprezo, mas mostrar um caminho de volta. A correção divina age como um cirurgião experiente. O seu bisturi corta com precisão, mas sempre para curar. Dói, sim, porque toca áreas sensíveis, mas o faz com a intenção de remover o que está doente e devolver a saúde. A culpa tóxica, por outro lado, golpeia sem propósito, deixa você sangrando sem oferecer cura. O Espírito Santo nunca te diz, você é um fracasso total. Ele te diz, nisso você falhou, mas ainda posso te transformar. A voz da culpa generaliza, a do Espírito especifica. A culpa te prende no não há saída, enquanto a convicção do Espírito abre uma porta e te convida a atravessá-la. Quando Deus fala com você, Ele o faz com clareza cirúrgica. Não vai te sobrecarregar com acusações confusas, mas mostrará uma cena concreta. Uma palavra dita sem amor, uma decisão tomada sem oração, um pensamento alimentado sem discernimento. E então, junto com essa revelação, Ele te oferecerá uma saída. Pede perdão, volta à minha presença. Por isso, a correção do Espírito gera paz depois da obediência, mesmo que antes tenha doído. O apóstolo Paulo explicou isso em 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. A diferença é clara. Há uma tristeza que transforma e outra que mata aos poucos. Veja Pedro e Judas. Ambos falharam. Um negou Jesus 3 vezes, o outro o traiu. Mas o desfecho foi diferente. Pedro, ao ouvir o cantar do galo, recebeu o olhar de Cristo. Esse olhar não foi de condenação, foi de convicção. Pedro chorou amargamente, mas suas lágrimas tinham esperança. Jesus o procurou depois, o esperou junto à fogueira, o chamou pelo nome e o restaurou. Tu me amas? João 21:15-17. 3 negações, 3 afirmações de amor, 3 oportunidades de recomeço. Judas, por outro lado, se trancou na própria culpa. Não buscou graça, apenas ouviu a voz que dizia, já não há perdão para você. Uma foi convicção que cura, a outra, culpa que destrói. Assim age o Espírito quando corrige. Ele te mostra o que está errado, o coração se dói. Você decide mudar e volta ao Pai. Isso é metanoia, o verdadeiro arrependimento. Ver, doer-se, decidir e voltar. Não há condenação nesse processo, há redenção. A culpa diz, você nem deveria tentar. O Espírito diz, levante-se, ainda estou te esperando. A culpa te empurra para a escuridão, o Espírito te atrai para a luz. E quando você obedece a essa voz amorosa, sente o peso do erro se quebrar e o espaço da alma se abrir para respirar outra vez. Muitos crentes carregam um chicote invisível feito de frases como Deus já não pode me usar, desperdicei minha oportunidade, meu pecado foi grande demais. Mas ouça isto, essa não é a voz do seu Pai. Ele nunca diz, acabou. Ele diz, vamos começar de novo. A cruz de Cristo não foi símbolo de vergonha eterna, mas de reconciliação perpétua. Se o Espírito Santo está te mostrando algo que você deve entregar, não tema encarar. Aquilo que ele revela, ele cura. Aquilo que ele toca, ele restaura. O coração que se deixa corrigir experimenta liberdade. Não a liberdade superficial do está tudo bem, mas a profunda certeza de fui perdoado e posso seguir em frente. Essa é a evidência de que foi Deus quem falou. Depois da correção dele, você não fica afundado em vergonha, mas mergulhado em paz. Depois da sua palavra, você não foge dele, corre para ele. Talvez hoje você sinta o peso de um erro, talvez saiba exatamente o que fez, e o inimigo te sussurra que não há mais remédio.
Mas o Espírito Santo te diz outra coisa. Reconheça, entregue e deixe-me te limpar. Você não precisa se esconder, não precisa se castigar, só precisa voltar. Faça esta oração no seu interior. Senhor, mostra-me com clareza o que devo mudar e como voltar a Ti. Não quero viver sob o peso da culpa. Quero caminhar sob o abraço da Tua correção. E espere um momento em silêncio, porque quando o fizer, você ouvirá a sua voz, não como um trovão que oprime, mas como uma brisa que consola. A correção amorosa é o terceiro sinal de que Deus está falando com você. Se ultimamente você sente o toque dele apontando para uma área específica, não veja como castigo, mas como convite. É a maneira dele te dizer: não quero te ver cair outra vez. Deixa-me te ajudar a caminhar de outro modo. Essa voz não vem para te envergonhar, mas para te libertar. Agora que você sabe distinguir a sua correção amorosa, precisa de ferramentas concretas para responder nas próximas 24 horas. É isso que você vai fazer. Número 5. Itinerário de 24 horas para responder à correção. Quando Deus te corrige, Ele não quer que fiques parado refletindo eternamente sobre o que fizeste de errado. Ele quer ver-te mover em direção à restauração. Por isso, hoje não vamos falar de sentir, mas de agir. Porque a obediência não segue a vontade segue a obediência. O que fizeres nas próximas 24 horas pode marcar o início de uma nova liberdade espiritual. A correção divina não é para ser pensada durante toda a semana, é para ser respondida hoje, com passos concretos, visíveis e humildes. Começa com o primeiro passo. Nomeia o que aconteceu, sem desculpas, sem enfeites. Fala com Deus em voz alta e diz-lhe toda a verdade. Davi fez isso no Salmo 51 quando orou: reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Ele não disse, errei um pouco, nem foi um momento ruim. Ele nomeou. Talvez o primeiro degrau da tua escada seja dizer, Senhor, menti, ou alimentei ressentimento, ou cedi ao orgulho. O pecado não é vencido enquanto permanecer na escuridão do pensamento. Ele enfraquece quando o nominas diante da luz da presença de Deus. Dedica essa primeira hora a abrir o teu coração. Não te apresses em prometer mudanças. Apenas sê honesto. Depois, não fique somente com Deus. Procura um irmão ou uma irmã madura na fé e confessa. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Há coisas que só se quebram quando saem do segredo. O inimigo se alimenta do silêncio, mas a luz o deixa sem poder. Sê sábio ao escolher com quem falar. Alguém que ore contigo, não que te julgue. Alguém que te escute com compaixão, não com curiosidade. Talvez tuas mãos tremam ao enviar essa mensagem ou ao pedir essa conversa, mas essa coragem é sinal de que o Espírito está te fortalecendo. Aquilo que confessas perde autoridade sobre ti. Nas horas seguintes, dá um passo concreto de restituição. Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, não se limitou a dizer, sinto muito. Ele tomou decisões imediatas. Se em alguma coisa defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais e dou metade dos meus bens aos pobres. Lucas 19:8. Essa foi a maneira dele demonstrar que a graça o havia tocado de verdade. Restituir nem sempre implica dinheiro. Às vezes significa devolver confiança, restaurar a verdade, pedir perdão a quem feriste, corrigir uma história que distorceste. Talvez seja enviar uma mensagem, fazer uma ligação ou escrever uma carta. Não te justifiques dizendo, já orei, isso basta. A obediência visível produz paz interior. A fé verdadeira se vê em ações, não apenas em palavras. Depois desse passo, dedica o resto do dia a estabelecer uma salvaguarda. Deus não quer apenas perdoar-te, Ele quer proteger-te. Se teu tropeço foi com o orgulho, pratica a humildade deliberada. Serve alguém em silêncio.
Se foi com o digital, instala filtros ou elimina acessos. Se foi com dinheiro, compartilha a administração com teu cônjuge ou um mentor espiritual. Se foi com um relacionamento impróprio, corta o contato hoje, não amanhã, hoje. Essas medidas não são falta de fé, são sabedoria. O arrependimento genuíno se demonstra quando fechas as portas por onde antes o pecado entrava com facilidade. Cada um desses passos é um degrau da escada de Jacó. Não podes saltar da terra ao céu em um só pulo, mas podes subir um degrau a cada hora com o coração posto em Deus. E o mais belo é que enquanto sobes, o céu desce até ti. Deus não espera ver-te chegar perfeito. Ele te acompanha em cada etapa. Tu não estás sozinho nesse processo. O mesmo Espírito que te corrigiu é o que agora te impulsiona a avançar. Eu sei que há medo. Sei que a vergonha pode te paralisar, mas a liberdade está sempre do outro lado da obediência desconfortável. Às vezes, a carne treme e a alma duvida, mas no instante em que dás o passo, algo sobrenatural acontece. A culpa se dissolve, a mente se esclarece e o peso desaparece. É o Espírito confirmando que respondeste corretamente à sua voz. Nas próximas 24 horas, não tentes mudar toda a tua vida. Foca em obedecer ao que Deus te mostrou. Se Ele iluminou uma área específica, não adies. A procrastinação espiritual é uma das formas mais comuns de desobediência. Não digas, quando eu me sentir mais forte, porque a força vem depois da obediência. Quando dás o primeiro passo, a graça te alcança em movimento. Faz uma pausa e ora. Senhor, quero obedecer hoje, não amanhã. Dá-me coragem para nomear o que devo nomear, sabedoria para confessar a quem devo confessar e humildade para agir no que me pedes. Depois, cumpre. Escreve isso em uma nota. Marca no teu calendário se for necessário. Porque se o que o Espírito te mostrou não se traduz em um ato concreto, converter-se-á em esquecimento. E o esquecimento é o inimigo da transformação. Lembra-te, a obediência não se sente, decide-se. E cada vez que escolhes obedecer, ainda que seja em uma pequena coisa, o céu se abre um pouco mais sobre tua vida. Deus não está procurando perfeição imediata, mas disposição contínua. Ele não espera saltos de gigante, mas passos de fé. E cada pequeno passo dado em fidelidade é um degrau a mais rumo à restauração completa. A paz te guarda, as confirmações te validam, a correção te endireita. Mas ainda há um sinal mais profundo, um que transforma por dentro, quando a palavra de Deus deixa de ser letra morta e se torna carta viva, escrita com teu nome nela. Número 6. A palavra viva que lê você. A palavra de Deus não é um arquivo antigo guardado em uma estante do céu. É uma voz presente que te chama pelo nome. Quando você se senta e abre a Bíblia com o coração disponível, não está apenas lendo letras. Algo começa a ler você. Hebreus 4:12 descreve isso com precisão. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Não é um livro morto. É um bisturi amoroso nas mãos do médico. Por isso, às vezes, enquanto você avança por uma passagem conhecida, uma linha de repente se acende como se alguém tivesse aumentado o brilho. Não é acaso. É o Espírito sublinhando o que o Pai quer te dizer hoje. Pense em Emaús. Os discípulos caminhavam com a esperança em pedaços, e Jesus, sem ser reconhecido, aproximou-se deles e lhes abriu as Escrituras. Mais tarde confessaram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. Esse ardor interior é um dos sinais mais delicados e belos da voz de Deus. Não é euforia passageira nem sugestão, é um calor sereno que ordena o interior, como se o texto que sempre esteve ali ganhasse vida diante dos seus olhos e começasse a nomear o que você vive.
A Escritura deixa de ser história dos outros e se torna carta viva dirigida a você. Para se dispor a esse encontro, entre em um ritmo simples e antigo. Leitura, meditação, oração, contemplação, ação. Leia devagar, sem pressa, como quem escuta uma confidência. Não corra atrás do que te serve, deixe-se encontrar. Depois, medite a palavra. Em seguida, responda conversando com Deus sobre aquilo que te tocou, com frases curtas e sinceras. Senhor, isso me inquieta, isso me dói, isso eu quero obedecer. Depois, descanse em silêncio, sem precisar produzir mais pensamentos. Deixe que a palavra faça seu trabalho abaixo da superfície da mente. E, finalmente, levante-se com uma decisão concreta, por menor que seja, um gesto de perdão, uma ligação pendente, uma renúncia, um passo de fé. 2 Timóteo 3:16-17 resume assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra viva sempre desemboca em uma obra viva. Há sinais claros de que Deus está falando contigo através de um texto. Às vezes, um versículo salta repetidamente em leituras diferentes, como se te perseguisse com ternura até que o acolhas. Outras vezes, a frase traz uma convicção específica e limpa, não uma acusação difusa. Ela nomeia uma atitude, um hábito, uma decisão e, ao mesmo tempo, abre uma saída. Em certos momentos, o efeito é um consolo profundo que não depende de circunstâncias. Você sente descanso em meio à pressão e nasce uma nova perspectiva que acalma a ansiedade. E quase sempre, quando a palavra vem de Deus para este momento, deixa um fruto concreto, um novo olhar, uma reconciliação, um passo rumo à santidade, uma paz que antes você não tinha. Mas há perigos que convém evitar. A leitura caprichosa toma frases isoladas para justificar o que você já queria fazer, como se a Bíblia fosse um oráculo mágico e não uma revelação coerente. Se você usa a Escritura como espelho para se achar mais bonito e não como bisturi para ser curado, acabará ouvindo o próprio eco. Lembre-se, a palavra interpreta sua vida, não o contrário. Ler bem é entrar na história de Deus e permitir que Ele nomeie o que você não consegue nomear. Quando perceber que está forçando os sentidos para encaixar seus desejos, pare e ore com sinceridade. Pai, não quero minha vontade colada a um versículo, quero a tua vontade revelada na palavra. Se você sente que ultimamente a Bíblia está difícil, não se culpe. Às vezes, o solo do coração está endurecido pelo excesso de ruído. Volte com humildade. Antes de abrir o texto, peça ao Espírito que te conduza. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Leia um salmo, em voz baixa, devagar, 3 vezes. Na terceira leitura, pergunte com sinceridade: qual palavra tu me detens hoje, Senhor? Não busque uma revelação espetacular. Busque uma frase para obedecer. Escreva-a em um cartão ou no celular e leve consigo. Cada vez que tiver 1 minuto, repita-a e deixe que ela te leia novamente. Você verá como a palavra, como chuva fina, vai amolecendo a terra e fazendo germinar obediência. A Bíblia não foi dada para te informar, mas para te transformar. Por isso, a leitura que muda é aquela que alcança suas intenções. Quando um texto ilumina um canto que você preferia manter escuro e ainda assim você se sente atraído pela luz, é Deus falando com você. Quando um mandamento que antes te parecia pesado se torna um desejo profundo da alma, é Deus falando com você. Quando uma promessa te sustenta contra toda evidência, é Deus falando com você. E quando, depois de fechar o livro, você se descobre amando um pouco mais, perdoando um pouco mais, esperando um pouco mais, é Deus falando com você. Talvez você já tenha lido certas passagens centenas de vezes e, de repente, uma te atinge de modo diferente, como se seu nome estivesse escrito ali. Não é imaginação,
É o Espírito te ensinando a ouvir a voz do amado nas Escrituras. Abrace essa luz e obedeça a ela. A paz te guarda, as confirmações te validam, a correção te endireita e a palavra viva te refaz por dentro. Mas como saber se o que você sente ao ler é realmente Deus falando ou apenas sua interpretação conveniente? Você precisa de um protocolo para validar isso. Número 7. Protocolo. Como ler a Bíblia para que Deus fale hoje. Se uma passagem te sacode por dentro e parece chamar teu nome, pare e respire. O primeiro movimento não é correr para aplicá-la de qualquer maneira, mas olhar ao redor do texto como quem abre as cortinas para que entre toda a luz. Leia o que veio antes e o que vem depois. Identifique quem fala e a quem, qual é a situação original. O contexto é o guardião da verdade. Uma frase arrancada do seu lugar pode se tornar pretexto para o que você já queria fazer. Quando você honra o contexto, diz ao Senhor: tua palavra tem autoridade sobre mim, não eu sobre ela. Agora pergunte-se sobre o tema central que o autor está comunicando. Qual é o princípio bíblico que sustenta esse parágrafo? Distinga entre a mensagem universal e a sua aplicação particular. A Bíblia foi escrita para povos, igrejas, discípulos reais. O Espírito a torna viva para você hoje, mas ela nunca deixa de ser o que Deus disse primeiro. Quando você reconhece o princípio e não apenas o seu desejo, passa de ler impulsivamente a ouvir reverentemente. Depois, busque coerência com toda a Escritura. A revelação de Deus não se contradiz. Se o que você ouve ao ler vai contra o que outros textos ensinam claramente, corrija o rumo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Os textos menos claros se entendem à luz dos mais claros, não o contrário. Por isso Paulo exorta a apresentar-se aprovado que maneja bem a palavra da verdade em 2 de Timóteo 2,15. Essa fidelidade te livra de giros caprichosos que acabam ferindo a fé. Examine então o seu coração com honestidade. Pergunte se essa luz te convém demais, se te poupa obediências básicas, se te confirma no que já desejava sem te confrontar em nada. O orgulho é criativo para encontrar versículos a seu favor. A palavra viva, em contrapartida, te chama a amar, perdoar, servir, reconciliar. Se a sua leitura te deixa sentindo-se especial ou acima dos outros, provavelmente você não está ouvindo o Espírito, mas o seu ego vestido de devoto. Observe o fruto que essa interpretação produz no seu caráter. A voz de Deus gera humildade, mansidão e obediência concreta. A voz do eu gera evasão, superioridade e isolamento. Jesus ensinou que pelos frutos conheceríamos a árvore. Se depois de receber esse texto, você se torna mais dócil ao conselho, mais disponível para o serviço, mais transparente no oculto, algo bom está germinando. Se te fecha ao diálogo e te torna inflexível, abra os olhos. Não caminhe sozinho. Compartilhe sua impressão com crentes maduros que amem a palavra. Os bereanos examinavam cada dia as Escrituras para ver se estas coisas eram assim, diz Atos 17:11. Essa atitude nobre continua sendo o melhor antídoto contra o auto-engano. Peça a 2 ou 3 irmãos que provem contigo o que você crê ter ouvido. A verdade não teme a luz. A revelação autêntica se deixa examinar. Aceite o ritmo de Deus e espere confirmação se a decisão for grande. O que vem do céu resiste ao tempo e à prova. O mesmo Espírito que inspirou a Escritura guia a Igreja a interpretá-la corretamente. Nenhuma profecia é de interpretação particular. Lembra 2 de Pedro 1, do 20 ao 21. Se algo é do Senhor, voltará a ti por caminhos independentes. Paz que guarda, conselho sábio, portas que se abrem ou se fecham em coerência com a palavra. E, acima de tudo, obedeça primeiro ao que é claro antes de exigir revelações especiais. Não peça mapas para terras distantes se recusa a percorrer o metro que está diante de você. Amar o inimigo, retribuir o mal com o bem, ser íntegro no secreto, reconciliar-se se depender de você.
Quando você caminha no evidente, seu ouvido se torna sensível para o específico. A obediência cotidiana desfaz nós que a ansiedade mística tende a apertar. O ponto de virada chega quando você reconhece que o texto governa sua vida. Deixa de perguntar o que posso tirar para perguntar o que Deus me pede. Essa mudança silenciosa de trono é a verdadeira leitura espiritual. Você já não doma a passagem para apoiar seu plano. Rende-se ao Senhor para que o plano dele te forme por dentro. Faça isso hoje em pequeno. Pegue o versículo que te impactou nesta semana, releia seu contexto, formule o princípio, contraste-o com outras passagens claras, revise suas motivações, meça o fruto, consulte 2 irmãos, conceda tempo se for uma decisão maior e, se tudo permanecer em luz, pratique uma obediência concreta antes que o dia termine. Escreva o que fez e como a paz te visitou. Esse registro será memória de fidelidade para suas próximas batalhas. Guarde esta frase como âncora quando as emoções quiserem acelerar. A palavra de Deus lê você, não você a ela. Renda-se ao texto, não o dobre à sua conveniência. O Pai não se ofende quando você examina suas impressões. Ao contrário, honra tua busca pela verdade e te ensina a distinguir sua voz do eco do teu desejo. Assim, sua leitura deixa de ser um espelho que te elogia para se tornar uma lâmpada que ilumina teus passos. A paz interior, as confirmações externas, a correção amorosa, a palavra que arde no coração. E agora, o 5º sinal. As portas que Deus abre e fecha para te guiar no concreto de cada dia. Pronto para reconhecê-las? Número 8. Portas abertas que Deus habilita. Há momentos em que uma porta se abre diante de você sem que tenha empurrado. Não é por causa dos seus contatos, nem do seu currículo, nem da sua estratégia. Simplesmente, ela está ali. Uma oportunidade que você não planejou. Um sim que não buscava, um favor imerecido que aparece no corredor exato e na hora precisa. A fé chama isso pelo nome: providência. O Senhor disse a uma igreja cansada em Apocalipse 3:8: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Deus abre, não há sistema, crítica, nem demônio que possa fechá-la. Mas o contrário também é verdade. Nem toda porta aberta vem de Deus. Por isso, hoje quero te ajudar a reconhecer os convites divinos e distingui-los das distrações sedutoras. A porta que Deus abre honra sua palavra e seu caráter. Nunca te convidará a comprometer a verdade para alcançar resultados. Pode exigir coragem, pode te tirar da zona de conforto, pode pedir que saias do barco e pises na água, mas jamais te levará a negar o que o Senhor já falou. A oportunidade que nasce do céu produz fruto no caráter, te torna mais humilde, mais paciente, mais amoroso. A oportunidade que nasce do ego te faz ansioso, orgulhoso ou evasivo. Quando uma porta te permite abençoar outros e não apenas inflar o teu nome, quando acrescenta paz profunda por dentro e conselho sábio por fora. Preste atenção, o Pai pode estar chamando. Veja Paulo em Troade. Uma noite ele teve uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9 ao 10, registra que eles não correram por impulso. Procuramos partir, depois de concluir que Deus os chamava. Houve visão, houve discernimento, houve obediência. A porta não se abriu por capricho humano, mas por iniciativa divina, confirmada em comunidade. Algo semelhante viveu Neemias. Não tinha poder nem título, mas o rei lhe perguntou o que desejava. Neemias 2, 4 ao 8 relata que ele respondeu com uma oração breve e precisa. E o favor se derramou como um rio. Foi uma porta aberta, sim, mas ele respondeu com mordomia. Pediu cartas, prazos, madeira. Organizou a obra. O favor de Deus não elimina a responsabilidade. Ele a potencializa. Pense também em Ester. Ela não planejou nascer rainha, nem escolheu o exílio.
Mas quando a crise chegou, a porta do trono se tornou um lugar de intercessão. Não foi um atalho fácil, foi um chamado arriscado. Assim são muitas portas do céu. Não te glorificam, te consagram. Chamam você a entregar conforto para salvar vidas, a usar sua posição para servir, a entender que foi colocado para um tempo como este. Se uma porta te centraliza em Cristo e te tira de ti mesmo para amar melhor, há sinais de autenticidade. José viveu isso em sequência. Casa de Potifar, prisão, palácio, cada ascensão foi precedida por fidelidade no oculto e por provas que pareciam contradição. A porta de Deus nem sempre brilha no começo. Às vezes se apresenta como uma tarefa pequena, um serviço silencioso, uma estação injusta. Mas ali, no pequeno e no injusto, a mão do Senhor forma o caráter que sustentará a porta grande. Nem toda facilidade é bênção. O atalho sedutor pode evitar o processo que Deus usa para te firmar. Se uma porta se abre depressa demais e exige sacrificar integridade, não é do céu, ainda que brilhe. Como discernir isso na prática? Renda-se e administre. Entregue a decisão ao Senhor com sinceridade. Pai, se esta porta não é tua, fecha. Se é tua, confirma. E então, exerça mordomia. Investigue, pergunte, confronte com a Escritura, busque conselho de crentes maduros, revise sua motivação. O Espírito te dá paz que guarda, não euforia que empurra. A paz te permite avançar em obediência, passo a passo, com gratidão e vigilância. Se, ao se aproximar da porta, cresce a clareza e a sobriedade, avance. Se cresce a confusão e a pressa, pare. Uma porta divina costuma vir acompanhada de pequenas confirmações independentes. Talvez um sermão inesperado fale sobre o mesmo assunto. Talvez uma palavra de um irmão que não conhece o processo te encoraje na direção certa. Talvez uma passagem se acenda durante a leitura. Não manipule sinais, mas receba com gratidão quando eles convergem. E observe o impacto para fora. Uma porta de Deus abre caminhos para que outros conheçam seu amor, para que a justiça avance, para que o reino se torne visível em gestos concretos. Faça um exercício hoje. Faça uma lista das portas que você vê diante de si. Profissionais, relacionais, ministeriais. Leve-as uma por uma diante do Senhor. Pergunte, está alinhada com a palavra? Produz paz na oração? Tenho validação de conselheiros piedosos? Me chama a abençoar mais do que a exaltar meu nome? Se uma delas passar por esses filtros, agradeça a Deus e dê o próximo passo com humildade. Se outra não passar, não se frustre. Às vezes o céu te ama fechando o que tua ansiedade queria abrir. Quero te encorajar. Não temas quando Deus te abrir uma porta maior que tua capacidade. A graça não te expõe para te envergonhar. Te posiciona para se glorificar. Em Apocalipse 3:8, o Senhor acrescenta: embora tenhas pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que ele procura, corações pequenos que se agarram à sua palavra. Quando ele abre, tua fraqueza não é obstáculo, é tela para o seu poder. Talvez hoje você olhe para um corredor escuro e, de repente, uma porta se entreabra sozinha. Você não a empurrou, não a merecia, mas ela está ali. Se ao se aproximar você sente a paz que guarda, ouve conselhos que confirmam e vê a possibilidade de amar melhor, entre com gratidão. E se ela se fechar diante do seu rosto, não chore amargamente como quem perdeu sua única chance. Às vezes, o não de Deus te salva a vida. Mas o que acontece quando a porta se fecha de repente e dói? Aí também Deus está falando, e o que Ele diz pode te livrar do desvio e te conduzir a algo melhor. Número 9. Portas fechadas que Deus protege. Quando Deus fecha uma porta, a alma estremece. Às vezes você fica ali, parado diante daquele não silencioso, batendo repetidas vezes sem entender por que o céu não responde. Mas há portas que se fecham não porque você fez algo errado, e sim porque o Pai decidiu protegê-lo.
O que hoje você percebe como rejeição, amanhã reconhecerá como livramento. Em seu amor sábio, Deus corta caminhos que teriam ferido o seu propósito, e embora agora doa, sua negativa é uma forma de dizer: estou cuidando de você, filho. Olhe para Paulo e sua equipe missionária no livro de Atos. Eles tentaram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Quiseram ir para Bitínia, e novamente o Espírito os impediu. Nada parecia fazer sentido até que Deus lhes mostrou, em visão, um homem macedônio clamando por ajuda. A porta fechada na Ásia foi o sinal que os direcionou à Macedônia, onde nasceria uma nova obra que marcaria a história do Evangelho, Atos 16. Às vezes, o não de Deus não é rejeição, é redirecionamento. O Espírito impede um passo porque há outro que você deve dar. José também conheceu portas fechadas. Foi traído por seus irmãos, vendido, preso injustamente. Cada não em sua vida parecia um abandono. Mas anos depois, quando viu seus irmãos famintos e trêmulos diante dele, entendeu. Disse-lhes: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar a vida de muitos. Gênesis 50:20. As portas fechadas que ele chorou no poço e na prisão eram, na verdade, os corredores secretos que o levariam ao palácio onde salvaria sua família. Deus não estava apenas protegendo José, estava preparando o futuro de uma nação. Nem todo obstáculo vem do inimigo. Alguns são a mão de Deus, detendo você antes que tropece em um precipício. E a diferença entre uma porta fechada temporariamente e uma porta fechada permanentemente. A primeira o forma, a segunda o guarda. Quando a porta é temporária, Deus está dizendo: ainda não está pronto, mas estou preparando você. Quando a porta é definitiva, sua voz sussurra: esse caminho não lhe pertence, porque tenho um melhor. Ambas as respostas são graça. Sua tarefa não é entender tudo, mas render-se e confiar no coração paternal de Deus. Deus age como aquele pai que vê a criança com uma faca brilhante na mão. O pequeno chora quando o pai atira, grita que é injusto, que a amava. Mas o pai não o faz por crueldade, e sim para salvá-lo. Assim é Deus com você. Ele tira algo que parecia bom, um trabalho, um relacionamento, um sonho, porque sabe que poderia feri-lo mais profundamente do que você imagina. Ele não destrói seus planos por capricho, mas para proteger seu destino. E o tempo, com seu olhar retrospectivo, costuma mostrar que o não foi um milagre que você não reconheceu. Jonas também aprendeu isso da maneira difícil. Fugiu do chamado e quis embarcar para longe de Nínive. Mas Deus fechou o caminho com uma tempestade, o confinou em um grande peixe e, a partir dali, o redirecionou à obediência. Não foi castigo, foi redenção. Às vezes o Senhor fecha caminhos, permite naufrágios ou o coloca em ventres de peixe para trazê-lo de volta ao propósito original. O que parece prisão é, na verdade, reorientação. Permita-se sentir o luto. Não negue a dor de uma porta que se fechou. Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Deus não minimiza suas lágrimas, ele as interpreta. Mas depois de chorar, levante a cabeça e pergunte: Pai, o que o Senhor está protegendo neste não? Essa mudança de pergunta transforma a ferida em aprendizado e a frustração em fé, porque o amor de Deus não se manifesta apenas no que Ele dá, mas também no que Ele impede. Lembre-se, o não de Deus nunca vem sozinho, sempre traz escondido um sim melhor, que você verá quando a poeira baixar. Pode ser um novo caminho, uma paz inesperada, uma lição que o amadureceu, ou uma provisão que chegou de outro lugar. O que hoje parece perda pode ser o terreno onde germina a sua salvação. Faça este exercício espiritual. Pense em uma porta que se fechou e ainda dói. Escreva-a, depois
Reflita sobre como Deus a usou, direta ou indiretamente, para livrá-lo de algo pior ou para aproximá-lo mais dele. Talvez você ainda não entenda completamente, mas reconheça as pegadas do Pai protegendo você. Ore com sinceridade. Senhor, confio que os teus não me protegem, mesmo que eu ainda não os compreenda. Se você está diante de uma porta fechada agora mesmo, não se desespere. Se o trabalho não deu certo, se o relacionamento terminou, se o projeto estagnou, confie. Deus vê o que você não vê. Ele conhece armadilhas que você não percebe e tempos que você não controla. Quando a porta se fecha, o silêncio dele não é abandono, é estratégia. O Pai não apenas abre caminhos, também os bloqueia quando sabe que a alma poderia se desviar. Não há dor sem propósito quando você está nas mãos de Deus. Agradeça até mesmo pelos portões fechados do céu, porque atrás de cada um há uma promessa escondida. Ele continua sendo fiel, mesmo quando você não entende o seu plano. E quando chegar o dia em que você olhar para trás, poderá dizer com maturidade e paz: obrigado, Senhor, por cada não que me protegeu de mim mesmo. Você já conhece os 5 sinais: a paz interior que guarda, as confirmações externas que validam, a correção amorosa que endireita, a palavra viva que ilumina e as portas providenciais que guiam. Mas há momentos em que Deus parece não dizer nada e o silêncio se torna ensurdecedor. O que isso significa? Número 10. Quando Deus parece guardar silêncio. Há silêncios que pesam como pedras, que parecem encher o ambiente de ausência. Silêncios que fazem você olhar para o céu e perguntar: onde estás, Senhor? Por que não respondes? É nesses momentos que a alma se sente mais sozinha, quando as orações parecem bater no teto e o coração começa a duvidar se Deus ainda está ouvindo. Mas deixe-me dizer algo com ternura. O silêncio de Deus não é a sua ausência, é a sua forma mais profunda de trabalhar em você. Ele se cala não porque foi embora, mas porque está formando dentro de você uma fé que não depende do barulho das respostas, e sim da certeza da sua presença. Davi entendeu isso em seu próprio vale, quando clamou no Salmo 13: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse lamento não era rebeldia, era oração sincera. E embora tenha começado com angústia, terminou dizendo: mas eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Esse é o caminho da alma madura. Passar do lamento à confiança e da confiança ao louvor, mesmo quando não há sinal visível de mudança. O silêncio de Deus, longe de ser vazio, é uma escola de crescimento invisível. O próprio Jesus caminhou por esse silêncio. No deserto, durante 40 dias, Mateus 4, 1-2, o Pai não falou em voz audível. Apenas o Espírito o guiou, e o inimigo tentou aproveitar aquele silêncio para semear dúvida. Mas Jesus permaneceu firme na palavra escrita. Nos silêncios mais profundos, a única voz segura que permanece é a Escritura. Você não precisa de novas revelações quando a Bíblia já lhe disse quem é Deus e o quanto Ele o ama. O silêncio não muda o seu caráter, apenas o revela de outra maneira. Há uma diferença entre o silêncio formativo e a ausência aparente. O silêncio formativo acontece quando Deus está presente, mas calado, porque está ensinando você a ter paciência, foco e dependência. A ausência aparente, por outro lado, é quando você sente que Deus foi embora, mas na verdade Ele está mais perto do que nunca, como uma nuvem que cobre o sol para que você não se queime. Ele está ali, guiando por baixo do ruído, provando a sua fé, moldando a sua confiança. Jó também conheceu o silêncio. Sentado sobre cinzas, sem entender nada, disse: eis que, ainda que ele me mate, nele esperarei. Esperou capítulos inteiros sem resposta. Deus não falou até o capítulo 38, quando finalmente irrompeu com voz no redemoinho.
Mas até lá, Jó já havia aprendido algo que palavras não poderiam ensinar, que a fé não se sustenta em explicações, mas em relacionamento. Quando Deus guarda silêncio, não está castigando você, está purificando o seu ouvido espiritual para que aprenda a distinguir a sua voz entre 1000 ecos interiores. Nesses tempos de silêncio, Deus faz uma pergunta escondida. Você me busca a mim ou apenas busca respostas? Muitos buscam a mão de Deus, sua provisão, sua ajuda, sua direção, mas poucos buscam o seu rosto, sua presença, seu coração. O silêncio filtra suas intenções. Se você persiste em adorá-lo mesmo sem entender, se escolhe confiar mesmo sem ver, está cruzando o limiar do amor maduro. Amar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Abacuque disse com sabedoria: ainda que a visão demore, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. O silêncio tem data de validade, e quando chegar o tempo determinado, Deus falará com clareza, abrirá a porta e tudo fará sentido. Mas enquanto você espera, Ele o convida à quietude. Porque o silêncio de Deus não é uma pausa, é uma oficina onde Ele repara sua alma, aprofunda sua fé e fortalece seu espírito. Pense em uma semente, debaixo da terra, cercada de escuridão e silêncio, ela parece morta, mas ali, no oculto, está germinando vida. Quando brota, vem forte, com raízes profundas que só pôde desenvolver na solidão do subsolo. Assim acontece com você. O que parece uma estação de morte espiritual é, na verdade, o lugar onde Deus está gerando o seu fruto mais maduro. O silêncio não é abandono, é preparação. Lembre-se de Maria e Marta chorando diante do túmulo de Lázaro. Disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não chegou tarde, chegou na hora exata, esperou de propósito. E quando falou, fez isso com uma voz que rompeu a tumba: Lázaro, vem para fora. Assim também em sua vida, Deus permite silêncios prolongados para que sua resposta, quando vier, não seja apenas alívio, mas ressurreição. O que parecia perdido ganhará vida no tempo certo. Se hoje você está vivendo um silêncio divino, não fuja dele. Não tente preenchê-lo com barulho, nem se culpe pensando que fez algo errado. Sente-se diante de Deus, mesmo que Ele não diga nada, e diga: aqui estou. Mesmo sem sentir nada, continuo crendo. Essa oração simples comove o céu, e quando você menos esperar, uma brisa suave, como a que Elias sentiu no Monte Horebe, lembrará a você que ele nunca se foi. Pratique algo espiritual hoje. Escreva o seu próprio salmo, 3 ou 5 linhas. Diga o que dói, recorde o que ele já fez por você e termine com uma promessa: confiarei mesmo sem ver. Leia em voz alta. Chore, se for preciso. Mas não deixe que o silêncio apague a sua fé. O silêncio forma, limpa e centra você. E quando a voz de Deus voltar, porque voltará, você a reconhecerá com certeza, como o amigo que nunca partiu. Mas não se esqueça disto: você não foi chamado para discernir sozinho. Deus também deixou algo mais para protegê-lo do auto-engano e sustentá-lo no processo: a comunidade de fé, esse corpo que o acompanha quando o deserto se alonga e o silêncio pesa demais. Número 11. O que fazer quando os sinais parecem contraditórios? Há dias em que os sinais parecem falar línguas diferentes. Por dentro você diz: sinto paz, mas por fora as portas se fecham. Outras vezes, tudo parece alinhado, mas o coração não descansa. Quando o quadro está assim, você precisa de uma hierarquia que organize o ruído. A Escritura é sua bússola verdadeira. Os outros indicadores são valiosos, mas secundários. 2 Timóteo 3:16-17 declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o caminho reto. Se há um mandamento ou princípio claro para a sua situação, esse é o seu norte. Nenhuma emoção, confirmação ou circunstância pode anular o que Deus já disse.
A bússola se fixa na palavra, as outras agulhas se calibram a partir dela. Depois, examine a sua paz. Pergunte com honestidade: essa serenidade que sinto nasce da rendição à palavra ou do conforto que evita o custo? A paz do Espírito nunca aprova o que a Bíblia proíbe. Se sente paz para manter uma mentira ou um relacionamento que fere a santidade, não é paz, é auto-engano. Isaías 28:16 lembra que aquele que crê não se apressa. A pressa e a euforia não são a voz do céu. A paz verdadeira pode tremer por fora, mas por dentro guarda sua obediência como um sentinela que vigia a porta do coração. Agora olhe para as portas que se abrem. Para atravessá-las, você precisa comprometer a integridade, torcer a verdade ou negligenciar responsabilidades que Deus já lhe confiou. Então, elas não são do Senhor, mesmo que brilhem. Provérbios 3, 5, 6 convida você a confiar de todo o coração e reconhecê-lo em todos os seus caminhos, para que ele endireite as suas veredas. Se a oportunidade o torna menos verdadeiro, menos fiel ou menos disposto a servir, não vem do alto. Em contrapartida, se o chama a amar mais, servir melhor e andar na luz, pode ser um convite divino, mesmo que, no início, incomode. Não caminhe sozinho quando os sinais entram em conflito. Reúna-se com 2 ou 3 crentes maduros e desinteressados. Apresente sua leitura bíblica, suas impressões e circunstâncias. Se eles, orando com você, enxergarem bandeiras vermelhas onde você vê luz verde, pare com humildade. Deus ama falar por meio da comunidade. Ele fez isso com a igreja de Antioquia e faz hoje quando você se deixa pastorear. Se ao contrário, houver uma ressonância sóbria e sem pressões, essa concordância é um presente. Os orgulhosos naufragam sozinhos, os sábios permitem ser acompanhados. Considere o fruto que o processo está produzindo em seu caráter. Está tornando você mais parecido com Cristo ou mais fechado em seu próprio ego? Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Se esse caminho está formando em você humildade, mansidão, paciência e verdade, há um bom sinal. Se o torna reativo, evasivo, ansioso ou soberbo, reavalie. Deus não o guia apenas a um destino, ele o guia a uma pessoa, Cristo em você. Caminho certo com caráter errado costuma terminar em desvio. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita inclui sua transformação. Pergunte também sobre o tempo. Você deve agir agora ou pode esperar? Quando os sinais não convergem, esperar geralmente é obediência. O medo grita: decida agora. A fé pode sentar e dizer: ainda não. Isaías 28:16 mais uma vez o sustenta. O que crê não se apressa. A urgência é um mau conselheiro, a precipitação um atalho. Se não há mandamento bíblico que exija ação imediata, deixe o pó assentar. A clareza cresce no ritmo da paz, não no da ansiedade. Se depois de filtrar tudo, ainda houver neblina, escolha a opção que o aproxima mais daquilo que você já sabe que Deus quer de você. Amar, servir, perdoar, andar em integridade. Entre 2 bens possíveis, tome o caminho que mais o forma no caráter de Jesus. 1 Reis 3:16-28 narra como Salomão, diante de um caso complicado, aplicou sabedoria que revelou o verdadeiro coração. A decisão certa nem sempre é a mais brilhante, mas a que manifesta amor e verdade em ação. Talvez você diga: já errei antes, tenho medo de decidir. Lembre-se, errar com o coração rendido não o desqualifica, o treina. Deus endireita passos trôpegos quando há humildade. Ore assim: Senhor, submeto meu critério à tua palavra, minha paz à tua verdade, minhas portas ao teu caráter e meu ritmo ao teu tempo. Coloca a tua luz no escuro e dá-me coragem para obedecer. Depois, registre suas respostas a essas perguntas, compartilhe com seus conselheiros e dê um passo pequeno e fiel. A fé não elimina toda incerteza, ela atravessa a incerteza caminhando em obediência clara.
E guarde isto em sua alma. Quando as agulhas apontarem em direções diferentes, siga a verdadeira, a Escritura, alinhe o ímã de seus afetos a Cristo e deixe que o Espírito calibre o restante. A hierarquia o livra da paralisia pela análise e o conduz a decisões que honram o Pai. Falando em companhia, você não foi criado para discernir sozinho. Deus lhe deu uma família espiritual que enxerga o que você não vê e protege seus pontos cegos. Ali, em comunidade, os nós se desfazem com amor e verdade. Número 12. A comunidade de fé como espelho e guarda. O discernimento espiritual não é um esporte individual, é uma travessia com corda compartilhada. Assim como um alpinista não sobe uma montanha sozinho, porque sabe que um deslize pode custar-lhe a vida, o crente também precisa de outros para sustentá-lo quando a fé vacila e os sinais se confundem. Deus não te criou para interpretar sua voz em isolamento. Ele te enxertou em um corpo, o corpo de Cristo, onde cada membro vê o que os outros não veem, onde o olho protege o pé e a mão sustenta o irmão cansado. 1 aos Coríntios 12 diz com clareza: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Quando caminha sozinho, o inimigo tem vantagem. Quando caminhas acompanhado, o Espírito multiplica a luz. O livro de Atos mostra um modelo lindo de discernimento comunitário. Em Jerusalém, os líderes enfrentaram um dilema. Deveriam os novos crentes gentios se circuncidar para fazer parte do povo de Deus? Não foi uma decisão leviana, nem tomada por impulso individual. Eles ouviram testemunhos, revisaram as Escrituras, oraram juntos e chegaram a um consenso sob a direção do Espírito. E o resultado foi este. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, 28. Essa frase resume a harmonia entre o céu e a terra, quando a comunidade discerne unida. Não foi um mandado imposto, mas um acordo inspirado. Assim, é uma igreja madura, líderes e irmãos buscando juntos a voz de Deus, não para vencer uma discussão, mas para cuidar da alma coletiva. Provérbios 11:14 ensina: na multidão de conselheiros há segurança. Isso não significa que a maioria sempre tem razão, mas que a sabedoria se refina em comunidade. Os planos se fortalecem quando são provados ao fogo da conversa com crentes maduros, porque o Espírito usa a perspectiva dos outros para te mostrar teus pontos cegos. A voz de um sábio pode ser a corda que evita tua queda quando o entusiasmo ou o medo te turvam a visão. Mas como escolher esses conselheiros? Nem todos que te amam estão prontos para te aconselhar com verdade. Busca pessoas com fruto visível do Espírito, paciência, domínio próprio, humildade, fidelidade. Pessoas desinteressadas, que não ganham nem perdem nada com tua decisão, capazes de te dizer o que precisas ouvir, não o que queres escutar. Procura aqueles que amam mais a palavra do que a própria opinião. Quando alguém te aconselha pela carne, te empurra para os teus impulsos. Quando te aconselha pelo Espírito, te conduz a Cristo, ainda que doa. E tem cuidado com a armadilha sutil da validação disfarçada de conselho. Se só procuras quem confirma o teu desejo, não estás discernindo, estás manipulando o processo para te justificar. A verdadeira comunidade não te adula, te santifica. Às vezes, o amor confronta. Um irmão maduro pode te dizer: isso que sentes não contradiz a Bíblia, mas espera. Ou, tua paz não parece vir do Espírito, mas da fuga. Essa voz incômoda é uma bênção. Lembra-te, quem busca a aprovação não cresce, quem busca a verdade amadurece. O papel do pastor ou líder espiritual também é vital. Ele não está ali para decidir por ti, mas para te oferecer perspectiva, experiência e cobertura. Um pastor sábio não te dirá o que fazer, te lembrará do que Deus já disse. A função dele não é te dar permissão, mas te ajudar a discernir em obediência. Quando rejeitas esse acompanhamento por orgulho, perdes a proteção que Deus estabeleceu por meio da autoridade espiritual saudável. Hebreus 13:17.
Ensina que os pastores velam pelas almas como quem há de prestar contas. Não ignores essa provisão de graça. A comunidade também se vive no cotidiano. No teu grupo pequeno, naquela célula onde oram juntos e compartilham lutas, ali, no simples, o Espírito se move. Quando compartilhas teu processo de decisão e os irmãos oram contigo, algo invisível acontece. Às vezes não vem uma resposta imediata, mas as orações se entrelaçam como mãos na corda. Um sustenta o outro, um intercede quando o outro desfalece. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não há discernimento pleno sem carga compartilhada. A comunidade não apenas te afirma quando acertas, também te resgata quando cais. Quando falhas, os irmãos maduros não te condenam, te levantam, oram contigo e te lembram quem és. Esse é o poder do corpo funcionando corretamente. Um ecossistema de graça onde o erro não destrói, mas instrui. Se tens medo de abrir teu coração por receio de ser julgado, lembra-te disto. Uma comunidade que segue a Cristo cura, não fere, restaura, não esmaga. Sua correção é remédio, não castigo. Quero te convidar a uma prática espiritual concreta. Pensa naquela decisão que vens processando sozinho. Ora, e pede ao Espírito que te mostre 2 ou 3 pessoas maduras e desinteressadas ao teu redor. Escreve para elas, conta a tua situação com honestidade e pede que orem contigo. Não busques que te digam o que fazer. Busca que te ajudem a ouvir. E quando falarem, recebe com humildade, mesmo que suas palavras desafiem teus planos. Assim se caminha em comunidade, com transparência, rendição e fé de que o Espírito fala também através dos outros. Porque discernir não é demonstrar independência, é praticar dependência sábia. Não foste criado para fazer isso sozinho. A comunidade é teu espelho, porque reflete o que tu não vês. É tua guarda, porque te protege quando estás distraído. Quando o corpo de Cristo funciona em amor, o discernimento se torna um coro onde o Espírito dirige e os crentes respondem em harmonia. E enquanto continuas aprendendo a ouvir juntos, não esqueças que o ouvido também precisa de descanso. Há uma disciplina silenciosa, muitas vezes esquecida, que afina tua capacidade de ouvir a voz de Deus como nenhuma outra. O descanso intencional. Esse espaço onde a alma se aquieta para escutar com clareza o Pai que fala em calma. Número 13. O descanso que afina o teu ouvido espiritual. Deus te criou com um ritmo que não é tirania de produtividade, mas dança de graça. No princípio, quando tudo era novo, o Criador terminou a obra e descansou para abençoar e santificar um dia inteiro de repouso. Gênesis 2:3 não narra o cansaço de Deus, mas o estabelecimento de um compasso: trabalhar, contemplar, repousar, adorar. Êxodo 28:11 o chama de mandamento e presente ao mesmo tempo. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Quando honras esse ritmo, teu ouvido interior se afina como um rádio que sai da estática. O ruído diminui, o sinal aumenta e a voz do Pai se torna clara. O sábado não é luxo, é estratégia do céu para te resgatar do ídolo do desempenho e te devolver a tua verdadeira identidade. Filho amado que escuta, olha para Jesus, o filho que nunca pecou, e mesmo assim retirava-se repetidas vezes para lugares solitários a fim de orar. Marcos 1:35 o mostra levantando-se muito cedo, ainda escuro, para estar a sós com o Pai. Lucas 5:16 acrescenta que ele fazia isso com frequência. Se Cristo, com uma agenda de milagres e multidões, precisou de silêncio sem pressa, quanto mais nós. O segredo dele não eram dias mais longos, mas um coração ancorado no descanso do amor. Ali se renova a missão, se ordenam os afetos, se desfaz a ansiedade, e a vontade de Deus deixa de ser um mapa confuso para se tornar uma conversa entre amigos. O descanso santo não é preguiça.
A preguiça foge da responsabilidade e deixa um sabor de culpa. O sábado chega depois de 6 dias de trabalho fiel e deixa perfume de gratidão. A preguiça anestesia, o descanso desperta. No repouso bíblico, você não esvazia a mente como técnica, mas a enche de presença. Abre as escrituras sem olhar o relógio. Respira devagar, conta a Deus o que pesa e o que alegra. É quietude ativa, não evasão passiva. De repente, um versículo se acende, uma lembrança é curada, uma decisão se ordena. O que o barulho tornava turvo, o silêncio torna nítido. Com honestidade, há inimigos do descanso que hoje parecem normais. O celular que vibra como chicote, a cultura que celebra a agenda cheia como virtude, a idolatria do trabalho que confunde valor com desempenho e o vício no ruído que evita o encontro com a dor. Mas Deus não te grita por cima da barulheira, Ele te sussurra no lugar onde decides parar. Elias aprendeu isso depois do Carmelo. Exausto, queria morrer. Deus primeiro o alimentou e o deixou dormir. Depois o levou ao Horebe e não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. 1 aos Reis, 19, 11, 13. Te lembra que o Pai respeita teus limites e escolhe falar quando tua alma baixa a guarda. Pensa em Maria e Marta. Jesus não desprezou o serviço de Marta, mas elogiou a escolha de Maria. Sentar-se e ouvir. Lucas 10, 38, 42 é a fotografia de um sábado em miniatura. A melhor parte não é fazer muito para Deus, é estar com Deus. Quando escolhes a presença em vez da produtividade, a mente para de saltar entre pendências e o coração retorna ao seu pulso original. Nesse repouso, os sinais de que temos falado, paz que guarda, confirmações convergentes, correção amorosa, palavra viva, portas que se abrem ou se fecham, se alinham como estrelas em um céu sem nuvens. Te convido a viver isso de forma simples e realista. Nesta mesma semana, reserva meio-dia como território santo. Avise em casa, organize o essencial antes e, quando chegar a hora, desligue as notificações ou coloque o celular em modo avião. Comece com uma oração curta. Pai, aqui estou. Não venho apresentar resultados, venho receber teu amor. Leia um salmo devagar 3 vezes, parando na palavra que te chamar a atenção. Saia para caminhar sem pressa. Diga em voz baixa o que te inquieta e o que agradeces. Se o corpo pedir, tire uma soneca sem culpa. Às vezes, o ato mais espiritual é descansar. Partilhe uma refeição tranquila com alguém que te faz bem. Cante uma canção de adoração, ainda que em sussurros. No fim, anote em um caderno o que percebeu. Uma convicção, um consolo, um pequeno passo de obediência. Esse registro se tornará memória de fidelidade quando o ruído voltar a se erguer. E se pensas, não posso parar, tudo desmorona se descanso, ouve esta verdade libertadora. O mundo não está sustentado pelas tuas mãos, mas pelas mãos de Deus. Dormir, parar, dizer basta por hoje é um ato de fé que proclama: Tu és Deus, eu não. Gênesis 2, do 2 ao 3, e Êxodo 20, do 8 ao 11, não são caprichos antigos, são o padrão do florescimento humano. Onde há sábado, há pessoas menos ansiosas, mais presentes, mais livres para obedecer sem medo de perder. Faz do descanso um hábito, e verás teu ouvido se tornar sensível. A voz do amado, que antes parecia distante, se distinguirá entre 1000 ruídos. E enquanto esse ritmo te reorganiza, prepara-te para o último sinal deste caminho. Quando caminhas em obediência ao compasso do céu, nasce em ti uma alegria profunda, não euforia escandalosa, mas júbilo sereno, que te sustenta mesmo na dificuldade, como uma fonte que não se esgota, ainda que a tempestade aperte. Número 14. A alegria profunda. Sinal de que você caminha na vontade de Deus. Há uma alegria que não depende do clima do dia, nem do saldo na conta. Não se evapora com a crítica, nem desaba com a má notícia. Essa alegria não é espuma, é rio subterrâneo.
A Escritura a chama de fortaleza. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Não se trata de negar a dor, mas de descobrir que, quando você caminha alinhado com a vontade do Pai, surge uma alegria serena que sustenta por dentro, mesmo que por fora a tempestade aumente. Essa alegria não o distrai da realidade, ela o ancora no propósito. E quando o propósito de Deus o sustenta, a noite não deixa de ser noite, mas já não o devora. A diferença entre felicidade e alegria é crucial para o seu discernimento. A felicidade é emoção elástica, amarrada a resultados, ao que dá certo. Por isso, sobe e desce ao ritmo das circunstâncias. A alegria, em contrapartida, é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Brota no terreno da obediência e se alimenta da presença de Deus, não da sorte do dia. A felicidade busca estímulos novos para não se apagar. A alegria permanece, amadurece, torna-se gratidão na carência, generosidade na prova, lucidez na espera. Se o que você sente o torna mais generoso, mais humilde e mais fiel, não está diante de um entusiasmo passageiro, está provando o vinho do reino. Veja os apóstolos saindo do concílio. Haviam sido açoitados, ameaçados, humilhados publicamente. E como reagiram? Saíram cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome. Atos 5:41. Não é masoquismo, é alinhamento. A alegria deles não estava presa ao tratamento recebido, mas à certeza de estar na obra do Mestre. A dor era real, mas o propósito era maior. Esse é um termômetro para você. Se a sua obediência produz alegria, mesmo quando o entorno não melhora, você está caminhando na vontade dele. Volte à prisão de Filipos. Paulo e Silas, com os pés no tronco e as costas feridas, cantam hinos à meia-noite. Atos 16:25. Que tipo de alegria canta em uma prisão? Aquela que nasce de ter dito sim a Deus sem condições. Esse cântico não esperou a porta se abrir. Brotou antes do terremoto, porque a verdadeira alegria não depende de Deus tirá-lo do lugar, mas de saber que Deus está com você. E quando o coração canta assim, não apenas a prisão treme. O coração do carcereiro também se ablanda. Jesus usou uma imagem forte para que você não confunda o caminho. A mulher em trabalho de parto. Quando está para dar à luz, sente dor, mas quando nasce a criança, já não se lembra da angústia por causa da alegria. João 16:20 e 1:22. Esse é o já e ainda não da alegria cristã. Já se provam os frutos do reino: paz que guarda, propósito que orienta, presença que consola. Ainda não se vê a plenitude. Permanecem as lágrimas, a injustiça, a enfermidade. A alegria não nega a cruz, atravessa-a com os olhos na ressurreição. Por isso pode coexistir com lágrimas. Você chora e confia, se dobra e canta, sente dor e avança. Como distinguir se o que você sente é alegria profunda ou emoção superficial? A alegria profunda permanece quando cessam os aplausos, não exige mais para se sustentar. Agradece o que há com o coração cheio. Ela o impulsiona a servir, ainda que ninguém veja. Conecta-o à comunidade em vez de isolá-lo. Cresce com o tempo e não precisa de fogos de artifício. A emoção superficial, em contrapartida, o torna consumidor. Pede, reclama, troca de estímulo quando o brilho se apaga. A prova a esvazia, o silêncio a desespera, a correção a ofende. Quando o Espírito o conduz, a alegria o torna mais parecido com Cristo, manso, firme, generoso. Talvez hoje você se pergunte: estou obedecendo e, mesmo assim, a vida não ficou fácil. Será que realmente estou no caminho certo? Olhe sob a casca, como quem examina uma árvore no inverno. As folhas caíram, o vento corta, a paisagem parece morta. Mas se você aproximar o ouvido, a seiva continua fluindo. Assim é a alegria do Senhor, vida escondida que sustenta a raiz.
Se apesar do frio você encontra gratidão, desejo de servir, ternura que antes não tinha, descanso no caráter de Deus, então você está na vontade dele. A alegria é a assinatura de Deus em uma vida rendida. Faça um gesto simples hoje. Pegue um papel e escreva 5 realidades que lhe trazem alegria profunda, não prazer instantâneo. Talvez seja a palavra que se abre na madrugada, o abraço demorado do seu filho, a oportunidade de se reconciliar, a constância em um pequeno serviço, a liberdade de dizer a verdade. Marque quais delas estão conectadas a uma obediência concreta. Agradeça a Deus por cada uma e peça isto: Pai, aprofunda essa alegria, mesmo que as circunstâncias não mudem. Essa oração o alinha ao coração do céu. Quando você caminha assim, a alegria deixa de ser prêmio e se torna combustível. Você não trabalha para alcançá-la, trabalha a partir dela. E então, mesmo que as lágrimas cheguem, não lhe falta canção, paz interior, confirmação externa, correção amorosa, palavra viva, portas providenciais, silêncio formativo, comunidade protetora, descanso renovador e alegria constante. Você já tem os sinais. Agora precisa de um plano concreto para vivê-los nesta semana. Passos pequenos e fiéis que aterrissem este guia na sua agenda, nas suas conversas e nas suas decisões. É aí que a alegria amadurece e a vontade de Deus se torna caminho sob os seus pés. Número 15. Seu plano para esta semana. Esta semana não será teoria, será treinamento do coração. Comece lembrando que discernir não é caçar sinais ao acaso, mas aprender o timbre da voz do amado no cotidiano. Na segunda-feira, desperte sem pressa e presenteie-se com 10 minutos de exame diante do Senhor. Pergunte com honestidade: onde sinto aquela serenidade que guarda como um soldado e onde busco apenas um alívio confortável que me evita obedecer? Se ajudar, repita devagar: Senhor, que tua paz guarde meu coração hoje. Deixe que essa oração, inspirada em Filipenses 4:7, o acompanhe ao longo do dia. Se no meio da tarde perceber ansiedade ou dureza, volte a esse respiro. A paz de Cristo é o árbitro que decide jogadas duvidosas, não um enfeite piedoso. Na terça-feira, permita que a palavra leia você. Abra um salmo e leia devagar 3 vezes. Na primeira, deixe o texto o envolver. Na segunda, pare onde o coração se inflamar. Na terceira, responda com uma oração simples: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Leve essa frase acesa no bolso da alma. Quando o dia exigir decisões, pergunte-se se o que fará honra o que acabou de ouvir. Lembre-se de 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Deixe que hoje ela o treine. Na quarta-feira, não caminhe sozinho. Escreva para 1 ou 2 irmãos maduros e desinteressados. Conte-lhes o que está discernindo e peça oração. Se apontarem uma bandeira vermelha, não se defenda. Agradeça por uma comunidade que o protege do auto-engano. Atos 15:28 continua sendo farol. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O nós saudável evita precipícios. Na quinta-feira, preste contas à luz. Reveja a semana e nomeie com precisão qualquer coisa que o Espírito tenha lhe mostrado. Não se esconda atrás de "sou assim". Diga o que aconteceu, como aconteceu. Confesse diante de Deus e, se necessário, a uma pessoa de confiança. Pergunte qual restituição concreta pode fazer hoje. Um pedido de perdão, uma correção, uma mensagem, um ato de reparação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação sem deixar remorso, ensina 2 Coríntios 7:10. Ao obedecer, você verá como retorna a paz que guarda. Na sexta-feira, olhe suas circunstâncias com gratidão vigilante. Anote portas que se abriram e as que se fecharam. Pergunte se o que se abriu honra a palavra e se a paz permanece quando contempla o custo real.
Pergunte se o que se fechou o está protegendo de um atalho que compromete sua integridade. Faça a oração da providência. Abre o que devo atravessar e fecha o que me destruiria. Atos 16 narra Macedônia como guia e Ásia como limite. Ambas as mãos são do mesmo Pai. No sábado, pratique descanso intencional. Separe meio-dia sem celular nem agenda produtiva. Caminhe, respire, durma se precisar. Abra a Escritura sem relógio e deixe que uma palavra o console. Lembre-se de Gênesis 2:3 e Êxodo 20:8-11. O descanso não é prêmio por desempenho, é um desígnio que afina o ouvido. No sussurro suave do silêncio, como aprendeu Elias em 1 Reis 19, Deus lhe falará com ternura. No domingo, celebre com sua comunidade. Adore com o povo, participe da mesa se estiver disponível e, ao chegar em casa, escreva 10 formas pelas quais Deus lhe falou nesta semana. Uma paz que voltou, um conselho que corrigiu, uma porta que se abriu ou se fechou, uma palavra que ardeu, um descanso que devolveu a alma. Agradeça em voz alta e deixe esse registro como memória de fidelidade para os dias nublados. Se em algum momento do caminho os sinais parecerem se contradizer, volte à hierarquia que protege. A Escritura comanda sobre sentimentos e circunstâncias. Pergunte o que o Senhor diz claramente sobre o seu caso. Peça confirmação na comunidade e espere com paciência se ainda não houver convergência. Isaías 28:16 lhe sussurra: aquele que crê não se apressa. A pressa nasce do medo, a esperança da confiança no caráter de Deus. Enquanto caminha nesses ritmos simples, lembre-se de 3 aprendizados que sustentam. Deus não fica em silêncio. Você está aprendendo sua linguagem. E os 5 sinais, a paz interior, a confirmação repetida, a correção amorosa, a palavra viva e as portas providenciais, são seu alfabeto confiável. A Bíblia é o seu verdadeiro norte, e quando as agulhas se desalinham, ela ajusta o compasso. O discernimento não se torna maduro com experiências espetaculares esporádicas, mas com pequenas obediências diárias que esculpem sensibilidade espiritual. Encerre este dia com uma microprática concreta. Antes de dormir, escreva uma decisão que precisa discernir nesta semana. Amanhã, ao despertar, comece seu exame de paz e dê o primeiro passo sem esperar sentir-se pronto. Se puder, envie uma mensagem de fé a alguém de confiança. Senhor, ensina-me a reconhecer tua voz nesta semana. Quando a palavra é pronunciada com o coração rendido, o céu a leva a sério. Deus fala constantemente. O que muda não é sua voz, mas sua capacidade de reconhecê-la. Nesta semana, treine seu ouvido até que o sussurro dele se torne mais claro que o ruído do mundo. Percorremos juntos um caminho profundo. Agora você conhece os 5 sinais pelos quais Deus fala com você. A paz que guarda, a confirmação que converge, a correção que liberta, a palavra que arde e as portas que direcionam. Mas conhecer não é suficiente. A pergunta é: o que você fará com isso? Lembre-se do que Jesus prometeu. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus. João 7,17. A clareza vem quando você dá o primeiro passo de obediência com o que já sabe. Deus não revelará o passo 10 se você ainda não deu o passo 1. Mas quando você obedece ao que está claro, o que está confuso se esclarece. Você não caminha sozinho neste aprendizado. O Espírito Santo é o seu mestre interior e a comunidade de fé é o seu espelho exterior. Errar com um coração sincero não o desclassifica, o treina. Deus redime erros honestos e usa cada passo, até mesmo os tropeços, para aprimorá-lo na arte de ouvir sua voz. Que o Senhor ilumine o seu ouvido espiritual, que a sua paz guarde o seu coração, que suas confirmações o validem de todos os ângulos, que sua correção o endireite com ternura, que sua palavra arda em seu peito,
que suas portas o conduzam à sua perfeita vontade e que você nunca, nunca duvide disto. Ele fala e você pode ouvi-lo. Vá em paz e obedeça ao que ele lhe disse hoje. Nos vemos na próxima mensagem.